Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje trazendo um assunto de extrema importância para quem trabalha com a supply chain e principalmente em todos os setores da cadeia logística. Todo mundo sabe do conflito armado que está tendo entre os Estados Unidos e o Irã e que pode ser um dos grandes impactos aí para a cadeia logística mundial. E a gente vai falar sobre cada um deles no vídeo de hoje. Então é um assunto que é quente e de extrema importância e que você tem que estar por dentro. Se eu fosse você, eu ficava comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro desse assunto com mais detalhes e, é claro, com mais exatidão possível para que você possa estar por dentro do que está acontecendo e o que pode ser impactante para nossa cadeia logística. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal Godoy Logística 4.0, que ao longo de 3 anos de existência tem mostrado para vocês diversos outros assuntos envolvendo a cadeia logística, a supply chain, as tendências tecnológicas, feiras, enfim. Tudo que é ligado à logística, você acompanha aqui no nosso canal. Então, se você está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Beleza? Então, bora para o que interessa, porque o assunto hoje tá massa. A gente entende aí, pessoal, que a gente, nessa análise que a gente vai fazer aí, a gente vai ver que é um cenário aí que não só preocupa, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, esse conflito aí envolvendo, no caso, os Estados Unidos e o Irã, porque na realidade o Irã, ele é uma das principais rotas estratégicas aí de comércio global, principalmente envolvendo petróleo, porque só sai desse canal que é o famoso Estreito de Hormuz, 20% da exportação de petróleo mundial sai diretamente desse Estreito de Hormuz. E é claro que com esses impactos aí desse conflito armado, isso não somente prejudicou a região, mas como também está prejudicando, aliás, toda a cadeia logística global. O Irã está localizado aí em um dos pontos mais estratégicos do comércio mundial, que no caso é esse Estreito de Hormuz, aí, como foi citado. Aproximadamente aí 20% do petróleo consumido no mundo aí, ele passa por essa rota marítima. Então qualquer conflito militar envolvendo o Irã pode afetar diretamente o fluxo de petróleo, gás e mercadorias que abastecem aí diversas economias inteiras mundo afora. Então, para você ter uma ideia, a gente fez aqui um mapa para que você possa estar acompanhando aqui do Oriente Médio. Então, olha só a posição estratégica do Irã. Por ele então, através do seu Estreito de Hormuz, ser responsável aí por 20% dessa exportação de petróleo mundial, aí, ele também é responsável por diversas rotas de comércio. Muitos produtos aqui, por exemplo, saem também dessa região aqui do Oriente Médio também, dos Emirados Árabes Unidos, de Dubai, de Catar, Bahrein, enfim, toda essa região aqui, como a gente pode ver, e então é um grande comércio, uma rota estratégica muito importante para o comércio global, né? Porque diversos produtos de importação e exportação saem dessa região e percorrem aí diversos outros países. Então, com esse conflito armado aí que já dura aí cerca de meses, né? Cerca de quase um mês na realidade, então isso está sendo um grande impacto aí, principalmente no caso do controle de entradas e saída de mercadorias diretamente desse Estreito de Hormuz, que é responsável aí que é uma região estratégica e uma das principais rotas do comércio global e uma das principais do mundo.
Então, o que que acontece? Se ocorrer de fato e de verdade um bloqueio aqui nesse Estreito de Hormuz, as companhias marítimas, as principais armações marítimas aí, uma das principais, a Mediterranean Shipping Company, por exemplo, elas vão ter que opinar por novas oportunidades de rotas marítimas e outras rotas para poder então fazer todo o transporte de mercadorias. E é claro que isso seria um grande impasse não só para a economia, não somente para a economia global, mas isso afetaria toda a cadeia de suprimentos. Então, isso vai gerar 3 impactos aí já de imediato já na logística internacional: o aumento do frete do transporte, o aumento do frete marítimo e, em terceiro, o maior risco de seguros marítimos. Isso porque, se houver então alteração das rotas de transporte, além de demorar dias, né, para poder então realizar o transporte via marítimo, pode também correr alguns riscos também de cargas. Por exemplo, de uma carga se perder, por exemplo, lá no diretamente lá no Cabo da Boa Esperança, né, por exemplo, que ocorrem diversos naufrágios, e isso daí pode ser um dos grandes impasses também, por exemplo. E é claro também opinar por rotas também através do Golfo Pérsico, como também no Canal de Suez, que aí nesse caso aí envolve também a parte dessa região também. E aí nesse caso pode também ser um dos grandes prejudiciais, principalmente na alteração das rotas marítimas, se no caso para evitar passar por esses conflitos. Um outro impacto também muito importante a gente citar também seria o aumento no caso do preço do petróleo, que é claro que conforme a produção aumentaria também o preço do barril de petróleo a ser vendido no comércio global, e é claro, como consequência, isso afetaria o transporte rodoviário, o modal aéreo, o modal ferroviário, assim como também e também o modal marítimo, né? Isso, é claro, ele vai aumentar então o custo de distribuição e de produção em diversos setores da economia. Então, olha só o impacto que isso pode gerar, principalmente para a economia global, porque se eu não tiver essa principal rota estratégica bloqueada para poder então fazer uma importação e exportação, isso pode ser prejudicial principalmente para a economia de diversos países, porque a medição do PIB, na realidade, vem diretamente das importações e exportações que os países realizam, né? Trimestralmente, anualmente, isso conforme cada país faz essa medição do PIB. Então, olha que impacto pode gerar diretamente na economia dos países se houver então esse bloqueio total do Estreito de Hormuz, que é uma das principais rotas de comércio global. Empresas que dependem de cadeias globais de suprimento podem até mesmo enfrentar atrasos e escassez de matérias-primas, que nesse caso aí, alguns componentes automotivos também vêm de algumas dessas regiões, por exemplo, peças de automóveis, por exemplo, também vem dessa região aqui dos Emirados Árabes Unidos também. Algumas empresas já estão sentindo os impactos, principalmente nesse setor já, porque diversas mercadorias que eram para ser exportadas para diversos países do mundo estão ainda bloqueadas, né? Nós tivemos durante esses dias aí notícia de que um dos portos, né, dos Emirados lá
se eu não me engano, do Catar ou então de Dubai, foi atacado por mísseis iranianos e que isso bloqueou então qualquer tipo de entrada e saída de mercadorias do porto de Dubai. Então, olha que impacto isso daí pode gerar diretamente para as empresas, porque se eu não tiver mercadoria, se eu não tiver componentes, isso pode afetar principalmente a minha produção e pode afetar diretamente outros setores aí. Além também dos eletrônicos, insumos e fertilizantes, isso aí pode ser prejudicial, porque isso pode prejudicar a produção da indústria. Então, isso daí, consequentemente, pode ser um dos grandes impactos negativos aí, causando aí, então, também até um aumento também do combustível. Então, isso daí pode ser um dos grandes impactos aí diretamente, né, nesse efeito aí que a gente pode ver. Isso pode então afetar, na realidade, isso pode gerar o chamado efeito dominó logístico, onde os atrasos em uma região afetam a produção em várias outras. Então, no caso desse efeito dominó que a gente pode observar aqui, a gente vai ter o aumento do petróleo, a gente vai ter o aumento do custo do frete, além também da produção também que pode ser prejudicada por conta disso. Isso com consequência causando então uma inflação global, ou seja, uma nova recessão. Para quem então vivenciou então a crise de 2008, se no caso esse bloqueio do Estreito de Hormuz acontecer, isso também pode causar também uma grande recessão mundial, porque então eu não vou ter mais da onde tirar produto, eu não vou ter da onde tirar minha matéria-prima, e se eu solicitar, eu vou ter que então solicitar de um outro lugar que pode demorar muito mais tempo, pode demorar até meses para poder chegar, e isso pode causar impactos negativos para minha produção. Então, olha como tudo isso pode então gerar diversos impactos negativos se caso isso ocorra. É claro que não está havendo ainda uma negociação ainda para poder então cessar fogo. Tudo para que então você possa estar entendendo, tudo isso começou a partir da morte de um dos líderes lá do Irã, que é o Ayatollah, que no caso ele foi assassinado por um ataque feito pelo próprio governo dos Estados Unidos e que gerou tudo isso. Mas se no caso essas ações militares dos Estados Unidos se intensificarem, né, no Oriente Médio, esse bloqueio do Estreito de Hormuz pode então ocorrer, e isso pode ser uma catástrofe para a cadeia logística, porque se não tiver produto para produzir, eu não vou produzir. Se eu não tiver matéria-prima para produzir, aliás, eu não vou conseguir produzir, e isso pode gerar um dos impactos mais negativos e, é claro, causando então uma recessão global pior que a de 2008 no mundo inteiro. Então, tudo isso daqui tem no caso uma ação significativa, mas isso claramente deve ser tomado como exemplo. Então, nós como logísticos, como pessoas inteligentes, a gente tem que já se preparar para esse cenário claro, aliado às estratégias, aliado a diversas outras linhas de raciocínio para poder chegar a uma solução inteligente que não venha causar impactos para a minha cadeia de suprimentos. Mas é claro que tudo isso tem a ver
com diversas outras coisas que eu tenho que fazer. Então, por isso que eu tenho que atuar com estratégias neste momento para poder, então, fazer com que a minha cadeia de suprimentos ela venha se tornar resiliente, principalmente em épocas de conflito. E mesmo diante do Oriente Médio também, né, o Brasil também sentiria esses impactos. Isso, por exemplo, o aumento do preço do combustíveis, o aumento do custo do frete, assim como também o impacto dos fertilizantes importados. O Brasil não só importa fertilizantes, por exemplo, da Rússia, por exemplo. Então, eles também importam fertilizantes para o agronegócio, principalmente do Oriente Médio, principalmente dessas regiões. Então, se houver esse bloqueio do Estreito de Hormuz, é claro que não haveria a possibilidade de importar mais ou então procurar novos importadores de fertilizantes para poder então suprir essa necessidade no agronegócio. E é claro que o agronegócio seria bastante afetado. Não haveria então como produzir, não haveria então como plantar, por exemplo. Então isso seria um dos grandes impactos aí, principalmente para o aumento dos preços que cada vez mais têm sido exorbitantes nesse conceito. Então, esse aumento, no caso, esse impacto dos fertilizantes importados, aí, eles vão ser ocasionados por uma pressão inflacionária na economia que então possa impedir desses fertilizantes chegarem então ao Brasil. Então, olha como isso pode gerar diversos impactos negativos para a economia, não só do Brasil, mas como para a economia global também. Os conflitos geopolíticos, eles mostram como a logística global é extremamente independente. Uma crise regional aí, ela pode impactar a cadeia de suprimento em escala mundial, e por isso que as empresas cada vez mais investem em gestão de risco logístico, diversificação de rotas e planejamento estratégico da supply chain. Então, para que você possa fazer com que a sua cadeia de suprimentos possa ser resiliente, lembra-se que no vídeo passado a gente falou então um pouco sobre análise preditiva e prescritiva da gestão de riscos. Então, isso para a logística pode se tornar um grande diferencial, porque você vai estar fazendo com que a sua cadeia logística ela venha estar preparada para analisar a gestão de risco e principalmente gerir esses riscos com responsabilidade e com estratégia. E é claro também eu vou fazer com que a minha cadeia de suprimentos também possa não somente se tornar resiliente, mas também em momentos de crise como essa, ela possa então se comportar de maneira diferente do que das outras cadeias logísticas globais no mundo inteiro. Então, se há uma preocupação, então eu preciso gerir essa preocupação através de uma gestão de risco eficiente para poder fazer com que tudo isso aí possa se tornar aí um grande diferencial. Então, por isso que você precisa ter uma cadeia de suprimentos não somente resiliente, mas que possa gerir de forma eficiente esse tipo de risco e, é claro, também se comportar de maneira também de forma estratégica. Então, as grandes empresas com regras de negócios maduras, por exemplo, elas têm que se preocupar com essas gestões, principalmente com a análise preditiva dessa gestão de risco. Porque eu vou estar prevenindo o acontecimento, eu vou estar prevenindo o gargalo. E eu prevenindo o gargalo dentro da minha cadeia de suprimentos, isso não vai impactar diretamente na minha produtividade. Então, fica a dica para que você possa estar aí fazendo com que a sua supply chain possa se tornar resiliente, principalmente nesse momento de crise, ao qual não só o Brasil, mas como o mundo todo está vivendo neste momento. Então, olha só como tudo isso daí pode ter um impacto negativo
principalmente para logística. Então, será que a sua cadeia de suprimentos está preparada para tudo isso? Será que você, gestor de logística, está preparado para estar enfrentando esse tipo de situação? É isso que eu quero que você deixe nos comentários aqui nesse vídeo. E é claro que eu também, esses dias, escrevi um artigo também para Logfeed falando com mais detalhes sobre todos esses impactos negativos desse conflito do Irã. E é claro como isso daí pode, no caso, nessa aula de hoje, a gente deu uma pincelada em tudo isso, mas a gente vai deixar o QR Code aqui para que você possa estar acompanhando lá no site da Logfeed esse artigo que eu escrevi. E é claro, se você gostou desse vídeo, é claro, deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no nosso canal, porque a cada 10 pessoas que assistem os vídeos, os conteúdos aqui do canal, apenas uma ou duas pessoas acabam se inscrevendo. Então, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, nos ajude a crescer cada vez mais esse canal, para que então a gente possa cada vez mais, a cada dia, elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!